Hoje nós vamos fazer um recall dentro do nosso carro, dentro da nossa vida. Semana passada nós falamos sobre o recall que Deus quer fazer na vida de cada pessoa com um descanso, um recall nas emoções. Essa semana nós compartilhamos isso nas células. Quem aqui já faz parte de uma célula? Levanta a mão. Compartilhamos isso nos pequenos grupos. E eu ouvi lá na minha célula mesmo, nós ouvimos muitos testemunhos de pessoas que estavam agitadas, preocupadas, angustiadas, e que Jesus curou as emoções dessas pessoas. E eu sei que Deus quer continuar fazendo isso. Então que você saia daqui hoje com um descanso que vem de Jesus. Mas hoje o Senhor tocou no meu coração da gente fazer um recall diferente. Coloquei aqui essa imagem dentro do carro, porque hoje o recall vai ser de dentro para fora. O recall hoje, o conserto que Deus tem para nós é um conserto nas nossas prioridades. O tema dessa mensagem é um recall ou um conserto nas nossas prioridades. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente no livro de Mateus capítulo 16, versículo 26. Mateus capítulo 16, versículo 26. Fique atento, porque Deus quer falar com você. Esteja agora em espírito de adoração. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida nessa noite. Diz assim o texto: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida ou a sua alma? O que pode dar o homem em troca da sua vida? Essa pergunta é uma pergunta poderosa. Jesus está aqui falando de pessoas que ganham tudo, que priorizam muitas vezes ganhar dinheiro, ganhar fama, ser reconhecido, crescer profissionalmente, ter um poder sobre as outras pessoas. E Jesus está dizendo: o que adianta isso tudo? Essa correria da vida? O que adianta uma vida muitas vezes baseada em metas estratégicas, em coisas materiais, se esse homem não priorizar o que de fato importa, que é a sua própria vida, ou a sua salvação, ou a sua alma? Então o que Jesus está trabalhando aqui? Jesus está trabalhando um conceito que é prioridade. Ele não está condenando o homem ganhar o mundo inteiro. Ele está dizendo: não faz sentido priorizar uma coisa e deixar a outra. Então é melhor priorizar o que de fato importa e deixar que as outras coisas aconteçam naturalmente. Então, eu comecei a pensar e a orar essa semana, e eu fui descobrindo algumas coisas. Por exemplo, o recall que nós estamos falando é uma prática das montadoras que geralmente, uma peça que ninguém sabe o nome, ou muito pequenininha no carro, é objeto desses recalls. Normalmente, a pessoa está lá com um carro com 5 anos de uso, e do nada aparece lá no Jornal Nacional um recall de uma peça que ela nunca ouviu falar o nome. Ou o recall que eu já vi uma vez passando na televisão, de uma peça que, se a pessoa atingir certa velocidade no carro, o carro até 100 por hora, vamos supor, está tudo certo, não precisa de ajuste. Mas se ela passar de 100, aí é uma peça que pode gerar algum defeito. Um recall geralmente nas montadoras são peças pequenas, são coisas que aparentemente não são importantes, mas que em certa velocidade ou certa idade do veículo pode gerar problema. E eu fui pensando sobre isso e eu descobri uma coisa, que as nossas prioridades, às vezes nós não conseguimos perceber que nós estamos com as prioridades erradas. Nós viemos da igreja, nós servimos a Deus, somos crentes em Jesus, mas tem algo em nós que é imperceptível e que só em certa altura, em certo momento, é que nós vamos perceber de fato que Deus precisa consertar a gente. Eu tenho conversado com muitos crentes antigos,
com crentes que estão na igreja há muitos anos. E eu descobri uma coisa, irmãos. O fato de eu ir na igreja há muitos anos não me blinda de uma necessidade de conserto nas minhas prioridades. E eu descobri uma coisa: mesmo na igreja nós nos perdemos muitas vezes em nossas prioridades. Tem gente que está aqui que ora todo dia. Tem gente que está aqui que jejua sempre, lê sempre a Bíblia. Mas tem gente que está aqui que mesmo diante dessas práticas, o Senhor hoje está te chamando, está dizendo: você precisa parar um pouco para rever na sua vida aquilo que realmente importa. O que o Espírito Santo quer dizer hoje para nós é que existem coisas silenciosas, muitas vezes imperceptíveis, que o Senhor quer consertar. Hoje a palavra não é sobre aquele grande pecado que alguém comete, não é sobre aquela grande necessidade de conserto que alguém tem que ter. Mas hoje o Senhor quer tratar nas pequenas coisas, e nesse amontoado de pequenas coisas, o Senhor quer dizer: reveja as minhas prioridades, porque é a hora de nós fazermos o que realmente importa. Vivemos num tempo de correria e de distrações. A palavra-chave do mundo de hoje é distração. O povo está distraído. Me lembro até daquela palavra de Jesus, né? Que o amor de muitos se esfriará naqueles dias. Porque as pessoas hoje estão distraídas. É o tempo das distrações. Por que hoje é difícil trazer pessoas para a igreja, por exemplo? Eu fico vendo o grupo de jovens. Tem que fazer umas estratégias assim malucas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Senão o jovem não vem para um culto. Por quê? Porque os jovens hoje estão cheios de distrações. As pessoas hoje estão vivendo o evangelho, e o evangelho virou um tempo de distração. As pessoas estão distraídas, sem focarem naquilo que realmente importa. E aí Jesus está aqui dizendo para nós: do que adianta a gente se distrair com tanta coisa, se a gente perder o essencial? O essencial é a presença de Deus, o essencial é a nossa salvação, o essencial é a salvação da nossa família. Se você for ali no cemitério, vai estar cheio de sonhos ali não realizados, muita gente que deixou de viver o que realmente importava e hoje está lá. Então, irmãos, vamos dar uma parada na nossa vida. Recall é tempo de parar, é tempo de conserto, e hoje o Senhor está dizendo para nós: tiremos as distrações dos nossos corações e coloquemos de fato aquilo que realmente importa na nossa vida. Tem alguém para dar um amém aqui? Falar de prioridade é uma coisa difícil, porque às vezes estamos com prioridades erradas, mas nem percebemos. Falar de prioridade é um negócio complicado, e só o Espírito Santo aqui hoje para te convencer. Eu não posso te convencer, o trabalho é dele, e o Espírito Santo já está ministrando no seu coração e no meu coração coisas que nós teremos de deixar para trás, prioridades erradas que nós nem percebemos. Então priorizar é uma coisa importantíssima na vida, que nós não paramos para pensar sobre isso. Saber o que de fato eu vou gastar energia, isso é priorizar. Eu aprendi uma coisa: priorizar é aprender a dizer não para muitas coisas. Se você prioriza algo, você vai ter que dizer não para outras coisas. Não tem como priorizar tudo, por exemplo. Eu estou vendo gente esgotada na vida porque ele diz assim: eu vou priorizar tudo. Como é que alguém prioriza tudo, gente? Se você prioriza o seu trabalho, provavelmente você vai abrir mão da sua família. Se você prioriza a sua família, provavelmente você vai abrir mão do seu trabalho. Uma pessoa que prioriza a presença de Deus, com certeza abrirá mão das coisas do mundo. Uma pessoa que prioriza a oração, com certeza terá de abrir mão de algumas amizades que o influenciam a deixar a vida de oração. A prioridade é a arte de dizer não. Então Jesus está dizendo: a prioridade é a nossa alma, a prioridade é a nossa vida. O mundo inteiro não pode ser ganho se eu deixar a minha alma. O mesmo Jesus vai dizer, e essa palavra hoje nem é pregada mais, que a porta é estreita. Quem já ouviu essa palavra aí? Hoje em dia parece que o evangelho, a porta é larga. Pode tudo, não tem que priorizar Deus não. Faz do jeito que você quiser. O importante é ser feliz.
assinado Satanás. O importante é ser feliz. Assinado capeta. Quem criou essa frase foi o Satanás no inferno. Não está na Bíblia não. Só se estiver na sua. Na minha não tem isso não, irmão. Então nós temos que aprender a priorizar aquilo que realmente importa. Tem gente que está perdendo a beleza da vida que Deus deu para ele, porque está priorizando coisas erradas e está deixando de viver o extraordinário de Deus, está deixando de experimentar a presença de Deus, está deixando de viver a salvação em Deus, porque está priorizando coisas erradas. Quantas pessoas que eu conheço, não buscam mais a Deus, não tem mais relacionamento com a família, não tem mais um propósito de vida, só vive para ganhar dinheiro. Quantas pessoas que você conhece assim? Tem gente que está aqui me ouvindo e viveu muitos anos assim. Eu tenho conversado com algumas pessoas que o Senhor está dando umas paradas nelas, sabe? Estou discipulando alguns aí, que Deus meio que deu uma parada nele e fala assim, aguenta firme. Fica aí, porque eu sou suficiente para você. Não é o seu dinheiro que te sustenta, sou eu que te sustento. Você priorizou até aqui algumas coisas e eu estou te parando por amor. Eu estou te parando porque eu te amo. E eu quero que você aprenda o poder de priorizar o que é certo. Então conserta hoje as suas prioridades aí, vai. Faz um ajuste na sua vida. Você que tem esta palavra no seu coração e que você recebeu e que está recebendo essa palavra, chegue em casa hoje e anote todas as prioridades que você tem vivido e que não são de Deus. Anote isso. Anote. Esse negócio de prioridade é tão sério que, por exemplo, imagine que uma pessoa quer ficar magra, a pessoa quer ficar fitness. Uma pessoa que quer ficar fitness, ela pode comer de tudo? Não tem como, irmão. Tem como, Sabrina, comer de tudo e ficar magro? Não tem jeito, irmão. Vai dar errado. Vai dar errado. A pessoa às vezes quer ficar fitness. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, não, eu malho para comer. Aí a pessoa malha, depois come. Não tem como. É um desequilíbrio. Outro dia minha esposa me deu um docinho. Aí eu descobri que não dá para ter tudo nessa vida. Estava escrito assim, 0 açúcar, 0 lactose, 0 glúten. Falei, não é possível. E doce de leite, 0? Falei, não é possível. Isso aí tem alguma pegadinha. Ou deve ser ruim, ou deve ser caro. Aí eu comi e achei até gostoso. Quando eu perguntei o preço, aí eu descobri que era caro. Porque não dá para ter tudo na vida. Ou se tem uma coisa ou se tem outra. O que é evangelho? O evangelho de Jesus é abrir mão de coisas. Meu Deus do céu, é tão simples. A gente está hoje vivendo na igreja e a gente não quer abrir mão de nada. Todos os discípulos de Jesus, com exceção de João, tiveram mortes duras, terríveis, mortes pesadas. Um foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi degolado, e tudo isso por amor do evangelho, porque o evangelho é abrir mão de coisas por amor a Jesus, que é a nossa prioridade. E aí hoje o evangelho não, é o evangelho do amor, é o evangelho coach, pode tudo, faça tudo, priorize a sua vida, quando der vai para a igreja, quando der ora, e a gente não estabelece aquilo que a gente realmente quer. Eu vim aqui pregar hoje para um povo que vai sair daqui e vai dizer, eu quero Jesus, e nada mais me importa, nada mais me satisfaz, Jesus é a minha alegria, e Ele é a minha prioridade. O que você quer da vida? Outra coisa que eu vejo aqui sobre prioridade, mais um exemplo, para ficar aqui nos exemplos da nossa vida. Já falei aqui da vida fitness, vou falar aqui um pouco da vida empresarial, vida financeira. A pessoa, ela tem um sonho, por exemplo, de fazer uma viagem. Então ela
tem um salário X que é fixo e ela quer fazer uma viagem, ou ela quer comprar uma casa. Tem como essa pessoa comprar casa se ela não abrir mão de despesas hoje para realizar o seu sonho no futuro? Ou você prioriza o agora, ou você prioriza o seu futuro. E priorizar o futuro exigirá que você abra mão de coisas agora. É a teoria do cobertor curto. Sabe qual teoria que é essa, né? Cobertor curto. Você coloca o cobertor, ou fica o pé para fora, ou fica a cabeça para fora. E a vida é assim, não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo, gente. Então eu estou pregando aqui para um povo que é sábio. Um povo que está fazendo um recall e está dizendo: o que não me importa eu vou deixar de lado, o que não agrada a Deus eu vou abrir mão, o que tem a ver com os meus desejos do presente eu vou abrir mão, e eu vou priorizar aquilo que realmente importa. Tem um princípio que é o princípio de Pareto. Não sei se você já ouviu falar. O princípio de Pareto, que é um princípio científico, que diz o seguinte: 20% das minhas ações correspondem a 80% dos meus resultados. E isso serve para tudo. São 20% das coisas na vida que realmente faz sentido. O resto é perda de tempo, perda de energia. Tem gente que você está se relacionando, que você está perdendo tempo com ela, irmão. Vai por mim. Está perdendo tempo. E aí está querendo agradar todo mundo. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que é até próxima a mim, da minha família, mas não está aqui no nosso meio não, para vocês não ficarem especulando. Ela marca um compromisso no horário tal, sei lá, 8 horas da noite. No mesmo horário ela marca 4 compromissos. Aí marcou com um, marcou com outro, porque ela pensa que ela vai agradar todo mundo, né? Todo mundo chamou ela para o mesmo horário, a pessoa fala: eu vou. Todo mundo fica chateado com ela. Por quê? Porque ela não aprendeu a priorizar um em detrimento do outro. Então todo mundo fica chateado. Quando ela chega no horário, lá no amigo número 1, o que acontece? Ela tem que sair rápido. Então o primeiro amigo fica chateado porque ela saiu rápido. Quando ela chega no segundo, ela já chegou atrasada. Está chateado porque ela chegou atrasada. E quando a gente quer agradar todo mundo, a gente acaba perdendo a energia e não serve para nada. A vida fica péssima. Então o princípio de Pareto diz o seguinte: você tem que focar nas coisas que realmente importam, porque se você focar nas coisas que realmente importam, a sua vida será uma vida de resultado. Perguntaram para Jesus uma vez: o que você veio fazer aqui? O que o Senhor veio fazer aqui? Aí Jesus diz assim: o Filho do Homem veio para salvar aquele que se havia perdido. Jesus não veio para mais nada, Jesus só veio para nos salvar. E o foco de Jesus, a prioridade de Jesus era a cruz. Quem é de Deus foca na cruz e nada mais importa. Ele é da cruz e ele vive para agradar a Deus. Alguém pode dizer glória a Deus aqui nessa noite? Já estou caminhando para o final para a gente orar, mas alguns exemplos da Bíblia que nós devemos aprender ou olhar para esse exemplo e não viver. O jovem rico, Marcos capítulo 10, depois lê em casa. Esse jovem, ele é a tipificação dos crentes de hoje. Pensa um cara bacana, gente boa, gostava de cumprir as leis de Deus. E esse jovem rico um dia chega para Jesus e diz: o que é que eu tenho que fazer mais? Eu já obedeço os mandamentos. Aí o jovem rico, se fosse hoje, ele ia falar assim: eu já vou no culto, sou dizimista fiel, eu oro todo dia. Sabe aquele beabá do religioso? É o jovem rico. Aí Jesus fala para ele assim: vende o que você tem e me segue. Vende o que você tem e me segue. Ou seja, priorize a mim, porque se você priorizar a mim, nada te faltará. O que o jovem rico fez? Tomou a decisão de não seguir Jesus e de ficar com seu dinheiro. Priorizou a coisa errada e por isso quebrou a cara. Suas prioridades estavam invertidas. Ele queria a vida eterna, mas queria também amar aquilo que ele tinha. E isso não dá para subsistir com o evangelho de Jesus. O Jesus que eu sirvo,
hoje nos confronta, nos transforma e nos dá uma chance de consertar a nossa vida e dizer: o Senhor é o nosso alvo e eu abrirei mão de coisas dessa terra para te agradar. Eu quero te perguntar: o que é que você e eu, vou perguntar para mim também, o que é que nós estamos fazendo como o jovem rico? O que é que a gente não abre mão de jeito nenhum? O que Deus está nos pedindo hoje? Eu, por exemplo, quando eu vou fazer um jejum, mês que vem a gente faz um jejum juntos, que é o jejum da vitória. Sempre que eu vou fazer um jejum, Deus me pede alguma coisa que eu gosto. Sempre. Tem gente que é tão sem vergonha, desculpa a palavra, que ele faz jejum de coisa que ele não gosta. Outro dia eu conversei com um jovem, perguntei para ele: você está fazendo jejum? Estou, pastor, estou. Sim, senhor. Ah, é? Qual o jejum que você está fazendo? Pastor, eu faço de meia-noite a meio-dia. Que hora que o irmão acorda? Umas 11h30. O jejum do abençoado era meia hora, irmão. Ele acordava, espreguiçava, e aí o jejum dele durava de 11h30 a meio-dia, morrendo de fome. Não dá para a gente querer servir a Deus sem abrir mão de alguma coisa que a gente gosta. Não dá. O jovem rico tinha que fazer isso. Eu me lembro da história que está lá em Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Quem já ouviu falar dessa história aqui? Quem já ouviu? Que história pesada. História pesada. Ananias e Safira era o típico casal que gostava de aparecer. Eles preferiam mostrar para todo mundo que eram bons em doação. Aí chegou um dia que Ananias e Safira, eles retiveram parte da doação que eles tinham que ter doado. Na verdade, Deus não pediu nada para eles. Se eles não quisessem dar, eles não deveriam dar. Mas eles quiseram mostrar, olha que coisa, quiseram mostrar para o apóstolo ou para os apóstolos algo que eles não faziam, que era ter um coração doador. O que aconteceu com eles? Quem sabe? Morreram? Sério isso? Tem certeza? No Novo Testamento? Na graça? Na graça. Na graça morreram. Meu Deus do céu, porque não aprenderam a priorizar? E eu termino esta palavra com a mensagem de Marta e Maria. Marta e Maria estavam ali na sua casa e a Bíblia diz que Maria, Jesus declarou, ela escolheu a melhor parte, que era estar com Jesus, ouvindo a sua voz e ouvindo tudo que ele tinha para ela. Marta estava lá desesperada, trabalhando, nada contra trabalhar, mas Jesus declara: Maria priorizou a melhor parte. Vou até descer aqui para olhar nos seus olhos, porque é sobre isso que nós vamos orar nesta noite. O Senhor te chama hoje para priorizar a melhor parte, e a melhor parte é a presença dEle, é ouvir a voz dEle. Você está saindo muitas vezes pela sua vida desesperado pelo que tem que fazer, mas a melhor parte você está perdendo. Jesus hoje te chama para você escolher e priorizar a melhor parte. Sabe qual é a melhor parte? Maria estava lá, quietinha, sem desespero, sem crise, mas ouvindo a voz de Jesus. Jesus dizia palavras e ela ouvia. Marta trabalhando, e Marta queria que Maria também trabalhasse, e Jesus declarou: Marta, 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 se você entendesse o que é a vida, você ia fazer como a sua irmã priorizou aquilo que importa. Passará o céu, passará a terra, diz a palavra em Mateus 24, mas as palavras de Jesus não passam. Tudo nessa vida vai ter hora para começar e para terminar, mas se você priorizar Jesus, sabe o que vai acontecer? Um dia nós estaremos com Ele no céu. Eu vou repetir para ver se você adora. Um dia nós estaremos com Jesus no céu. Quem prioriza Cristo vai morar com Jesus no céu, e pela graça nós seremos salvos, e vai valer a pena escolher a melhor parte. Vai valer a pena. Pastor, mas está todo mundo fazendo isso, todo mundo faz aquilo. Eu não sou todo mundo, já dizia minha mãe. Você não é todo mundo.
Nós somos de Jesus. E nós somos diferentes mesmo. A nossa prioridade é outra. Pode ganhar dinheiro, eu priorizo a Cristo, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Pode priorizar ter fama, eu priorizo a Cristo. Quando eu diminuo, Ele cresce na minha vida. Pode priorizar o que for, mas nós não somos dessa turma. Nós somos homens e mulheres que escolhemos a melhor parte. Quem escolheu a melhor parte, dá um glória a Deus aí. Fica de pé no seu lugar, por favor, fica de pé. Eu vou falar aqui da minha vida, para não falar da sua. Mas eu só estou aqui nesse altar pregando, e quem me conhece sabe, porque eu decidi priorizar a Cristo. Quantas possibilidades que eu tinha na minha vida. Eu com 15, 16 anos de idade, estava contando para o Elvis. Cadê o Elvis? Cadê o Elvis? Foi arrebatado. Ah, está lá atrás. Ele me perguntou assim: pastor, como é que foi o começo do seu ministério? Falei, aconteceu naturalmente. Eu ia para a igreja, os meus coleguinhas brincando, me chamando para festa, me chamando para isso. Eu decidi, eu saía da escola, ia para a igreja servir. Eu escolhi isso com 12 anos de idade. E as coisas foram acontecendo, e eu tomei uma decisão na minha vida: tudo que eu faço, primeiro eu coloco Deus. Primeiro eu faço a obra de Deus. Quando sobra tempo eu faço o resto. Isso é priorizar. Eu estou dando aqui o meu exemplo, porque eu estou pregando alguma coisa que eu vivo. E na minha vida, eu estou te dizendo, pode ouvir porque dá certo. Na minha vida, eu nunca deixo de priorizar a obra de Deus. Não deixo. Primeiro Deus. Eu estou aqui pregando para você como uma honra, uma alegria que Deus me deu. É uma honra estar aqui, e eu faço isso porque eu amo a Jesus, porque Jesus é minha prioridade. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Analisa a sua vida. Tenha um tempo hoje, agora mesmo, de rever os seus conceitos. As pessoas hoje não têm tempo para Deus mais. Fico pensando, Deus todo poderoso lá no céu, vendo cada atitude nossa. Puxa vida, não tem tempo. Você não tem tempo para ler a Bíblia. Que conversa é essa? Todo mundo tem 24 horas e você não tem tempo. Eu não tenho tempo. Na verdade, nós não temos a prioridade certa. E hoje é uma noite de conserto. E vai por mim. O que vai acontecer na sua vida quando você priorizar a Ele? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Priorize a presença dEle, priorize o amor dEle na sua vida, priorize ter a Jesus na sua jornada. Abra mão do que tiver que abrir hoje. Feche os teus olhos. Meu Deus, nós entramos na Tua presença nessa noite, Deus, em oração juntos. Uma noite de conserto, uma noite em que o Senhor manifestou o seu amor na nossa vida, fazendo-nos rever as nossas prioridades. Pai, esta palavra é uma palavra confrontativa, mas é uma palavra de amor. Porque o Senhor corrige quem o Senhor ama, e nós estamos aqui para ouvir a Tua voz e sermos corrigidos por Ti. Tem misericórdia de nós, porque tantas vezes, Senhor, nós priorizamos outras coisas em detrimento do Senhor, em detrimento da salvação, em detrimento da nossa família, em detrimento das pessoas ao nosso redor. Tantas vezes nós priorizamos coisas ao invés de pessoas. Priorizamos bens materiais ao invés da Tua presença. Então nós te pedimos perdão, Deus. Deus, e te pedimos, nos dê uma nova chance.
Ó Espírito Santo, toca na vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, e que nós possamos rever as nossas prioridades juntos. Que o Senhor nos ajude a consertar, nos dê uma visão, nos dê clareza daquilo que temos que abrir mão, Deus. O Senhor tem pedido aqui a algumas pessoas algumas atitudes. Então que essas atitudes, Deus, sejam oferecidas a Ti como oferta nossa, como renúncia nossa. O Senhor nos ensinou que aquele que quer vir após o Senhor deve tomar a sua cruz, negar a si mesmo e Te seguir. E nessa noite nós declaramos, Pai, que nós estamos aqui com o coração disposto a Te seguir, com o coração disposto a Te amar, com o coração, meu Pai, arrependido, com o coração, Deus, contrito. Quebranta os corações agora, transforma, meu Pai, estas situações que estamos vivendo, muitas vezes de prioridades erradas, em aprendizado, em mudança de comportamento. Oh Jesus, o Senhor morreu na cruz para nos salvar, e nós estamos aqui declarando: a nossa vida é Tua, Deus, a nossa vida é Tua. Aleluia, aleluia.